Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. Eu vou hoje aqui com vocês. é, Nós vamos corrigir a prova de investigador e a prova de perito, né, da Banca Fumarc, prova que aconteceu no último domingo, certo? Não lembro direito a data, dia 12 de dezembro, certo? Bom, infelizmente não dá para aparecer meu rosto aí, né? Estou gravando aqui da minha casa, né? Essa correção, meus recursos aqui, infelizmente, não são tão, né? Não tenho equipamento tão bom assim. Mas gostaria aqui de corrigir e com isso ajudar principalmente aqueles que vão prestar a prova de escrivão no próximo fim de semana, certo? E também para aqueles que estiverem curiosos, né? Continuarem os seus estudos, permanecer preparados para novos concursos aí no ano de 2022, né? Estejam muito bem-vindos a este vídeo. Muito bem, primeiro aqui a prova de investigador, prova tipo 1, certo? Nós temos dois textos, né? O primeiro texto aqui sobre ética do policial. As questões de interpretação de texto eu não vou falar tanto, eu vou focar mais aqui nas questões de gramática, ok? Mas a questão número um fala que um dos argumentos que sustenta a afirmativa inicial do autor é a afirmativa inicial do autor está aqui, né? Já o próprio comando da questão retirou qual é a afirmativa inicial dele, falando que muitas pessoas demonstram não ter uma cultura de valores inserida em sua vida, né? O que sustenta isso ao longo do texto, a falta de valores, como é dito lá, né, é a escassez de valores de afeto, simplificando a falta de afeto desde a fase infantil até chegar à fase adulta. Muito bem, agora a questão número 2, aí sim já questão de gramática, porque a FUMARC não perdeu tempo, né? Muitas questões de gramática. Muito bem, sobre a pontuação, certo? Sobre a pontuação no período acima, não é correto afirmar que. Muito bem. O mundo físico e social se complicou muito. Observe que nós temos aqui ponto e vírgula. Todavia, o homem não vive isolado, uma vírgula, o homem não vive isolado no mundo só material. Mas, sim, opa, o sim aqui está entre vírgulas, tem uma vírgula aqui antes do mas, no mundo de convivência, cujos valores precisam ser conhecidos, compreendidos e postos em prática. Muito bem, então a gente viu aqui que tem ponto e vírgula, diversos usos de vírgula, nós temos aspas, certo? E o ponto final aqui. Sobre o uso do recurso das aspas, é claro que foi utilizado aqui porque é cópia, né? O comando da questão número 2 copiou um trecho do texto, por isso que nós temos aspas. Bom, mas vamos direto aqui ao que importa. Sobre a pontuação do período acima, não é correto afirmar. Na letra A fala o seguinte: a conjunção adverbial e elimina a vírgula pela presença da enumeração. Olha só, o que acontece? Para começar, o e não é conjunção adverbial, e sim é uma conjunção coordenada. Conjunção coordenada aditiva. Lembra disso, né? Então já tem aí uma classificação errônea em relação à conjunção e, né? E em seguida, né, diz que elimina a vírgula pela presença de numeração. Isso está correto. O problema aqui é que foi justificado que o e é uma conjunção adverbial e isso está falso. Na letra B, que está correta, a palavra sim está entre vírgulas para enfatizar o ponto de vista do autor. Essa vírgula aqui, ela não era obrigatória, né? Mas sim, no mundo de convivência, esse sim, ele está naquele sentido ali de ênfase, né? ênfase, para dar ênfase, né? No sentido de que há uma afirmativa do autor. Na letra C, a vírgula antes do pronome cujos antecede uma oração adjetiva. Bom, vamos lembrar aqui, ó, pronome relativo introduz oração adjetiva. Na maioria dos casos, o pronome relativo mais utilizado para introduzir uma oração adjetiva é o pronome que. Mas lembra que pronome relativo não é apenas o que. Você tem o que, o qual, a qual, cujo, cuja, quem, quanto e quanta, certo? O que você vai observar? Se é um pronome relativo mesmo, ou seja, se retoma um termo anterior, né, que foi dito anteriormente,
como no caso aqui, ó, cujos valores, o cujos aqui está retomando convivência, né, estabelecendo uma relação de posse aqui com valores. Então, realmente é um pronome relativo. Então, realmente, esse trecho aqui, ó, cujos valores precisam ser conhecidos, é uma oração adjetiva. Aproveitando aqui o exercício, é uma oração adjetiva explicativa. Por quê? Porque está entre vírgulas. Então, o fato dessa oração estar entre vírgulas é porque ela é uma oração adjetiva e explicativa. Isso não como é que fala? Não nega, né, a afirmação que está na letra C. É uma oração adjetiva explicativa, só estaria incorreta se fosse restritiva, porque lembrando que uma restritiva não há uso de vírgulas. E a letra D, o ponto e vírgula foi empregado para marcar um contraste entre as orações. O que acontece? A primeira oração diz: o mundo físico e social se complicou muito, todavia o homem não vive isolado. E aí o que acontece? Nós temos inclusive aqui uma conjunção adversativa, o todavia, que pode ser substituído por mas, porém, contudo, no entanto. E esse ponto e vírgula, ele está aqui, né, sendo empregado num contraste entre orações. Contraste que significa uma grande diferença. É utilizado em orações que têm ideias opostas. Ok? Bom, a questão número 3. Na questão número 3, a alternativa que demonstra como a sociedade não pode contribuir para que o profissional da segurança pública possa executar de maneira adequada a sua função é o reconhecimento de valores. Isso aqui, como eu disse, né, questões de interpretação e compreensão textual não vou comentar muito. Só um detalhezinho, não vou comentar muito, mas acabo comentando, né? Essa daqui é uma questão de compreensão, assim como a primeira. Basta você voltar ao texto, que lá você vai encontrar a resposta. Por isso, nada de preguiça, volte ao texto, veja onde que a afirmação, né, do comando da questão se encaixa. Questão número 4. O uso da palavra deseducação indica o quê? Bom, aqui eu vou ter que voltar no texto, porque quando a gente pega essa palavra deseducação, vamos lá, está, deixa eu ver aqui no texto. Espera aí, vamos passar aqui uma caneta marca-texto. Bom, aqui ó, deseducação. A deseducação, inclusive o próprio autor colocou entre aspas. Essa deseducação é percebida desde a infância. E aí o que acontece? E colocou entre aspas por quê? Porque essa palavra aqui ela não está dicionarizada. Deseducação, que seria o contrário de educação, né? De estar educado, de ser sem educação. Então, essas aspas indicam que essa palavra é um neologismo, para indicar que essa palavra é nova, foi inventada, é recente, ela é não dicionarizada, certo? Muito bem. Em relação às outras alternativas, diz ali citação. Não é uma citação, né? Citação de fala de alguém, de autor. Né? Em nenhum momento indica no texto que está sendo citado. Estrangeirismo também não. O que é estrangeirismo? Uso de palavra em língua estrangeira. Se por acaso ele colocasse um termo em inglês, né? Por exemplo, education, né? Que é education, entre aspas, aí sim, estrangeirismo. Uso de palavra em língua estrangeira. E paráfrase também não, que a paráfrase ela é a reescrita com as próprias palavras do autor, certo? Se você for escrever um texto com suas próprias palavras, reescrevê-lo, então o nome disso é paráfrase. A questão número 5 da prova tipo 1 é uma questão sobre redação oficial e é uma questão que vai falar sobre atributos. Né? Aqui está falando sobre as características da redação oficial, a mesma coisa de atributos. É o primeiro capítulo do Manual de Redação da Presidência da República, certo? E aí a gente observou o quê? Que aqui nós vamos ter a escolha de expressão ou palavra que não confira duplo sentido. Isso daí é precisão. Ou seja, a palavra precisa é aquela palavra que tem apenas um significado, né? Não é utilizado em mais de um significado. A transparência é requisito do próprio Estado de Direito, isso é clareza. Até quando a gente fala da palavra transparência, né? Sinônimo de clareza.
Ir diretamente ao assunto que deseja abordar, sem voltas e sem redundância. Objetividade é ir direto ao assunto, né? Ou seja, isso aqui, inclusive, além de ser característica, é, é, é a definição, né? A definição inicial de redação oficial, ir diretamente ao assunto e transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras, concisão. O texto conciso é aquele em que você não exagera, não coloca nada passando, né? Com excessos de adjetivos, excessos de cumprimentos, não. Você diz o máximo possível com o mínimo de palavras. E por último, claro, né, a impessoalidade é ser isenta de interferência da individualidade de quem elabora. Então, quando você não usa essa individualidade, você deixa a individualidade de lado, né, e trata na redação oficial qualquer um de igual modo, o nome disso é impessoalidade, que não é apenas uma característica, um atributo da redação oficial, mas também uma característica, um atributo do serviço público, qualquer serviço público que seja, certo? Bom, próxima questão, questão das 6 a 10, nós temos o texto chamado Piada, do Luiz Fernando Veríssimo, né? Bom, esse texto aqui, ele pelo próprio nome já diz, né? Ele é do gênero piada, né? Da tipologia narrativa, mas a questão 6 está falando sobre o uso de vírgulas novamente. Nessa prova aqui, então, a FUMARC, ela lançou duas questões aqui sobre o uso dos sinais de pontuação, né? Pode ser que isso aconteça, né? Que tenha um assunto, né, ali do edital que seja repetido, né? Tenha duas, três questões sobre aquele mesmo assunto. Aqui foi o uso de vírgulas. Não se identifica o uso de vírgulas para... Bom, a resposta é isolar aposto do termo principal. As outras, a letra A, a gente encontra no texto. Isolar expressões explicativas. Vamos encontrar quais são ou qual é essa expressão explicativa? A expressão explicativa está aqui, ó, muito tranquila. O por exemplo, né? Expressões explicativas são isoladas por vírgula. Por exemplo, isto é, ou seja, em outras palavras, certo? Então, essa daí é uma expressão explicativa. Um aposto, ele é uma expressão explicativa? Sim. Então, também é um termo explicativo, expressão explicativa que é isolada por vírgulas. Oração subordinada adjetiva explicativa também é uma expressão explicativa. A letra C fala separar oração adverbial quando anteposta à principal, ou seja, inversa. Ao invés do período começar com a oração principal, começa com a oração adverbial. Isso acontece aqui? Sim. Acontece aqui, ó, na linha, deixa eu ver, cadê o si? Eu acho que é o si, né? O que o marciano diria, como já se sabe que Marte... Ah, não, achei aqui, ó. Como já se sabe que Marte é um imenso terreno baldio onde não cresce nada, o proverbial homenzinho verde teria que vir de mais longe. Muito bem, tá vendo essa vírgula aqui? Né? Aqui nós temos uma inversão sintática. Está começando com como, está começando aqui esse período com uma conjunção adverbial. No caso aqui ela é causal, ideia de causa, né? É causal. Peraí que tá difícil escrever aqui com essa caneta eletrônica, elétrica, sei lá. Causal, certo? E aí nós temos essa regra. Oração adverbial invertida separa-se por vírgula. E se ela tivesse na ordem direta? Na ordem direta a gente não utilizaria o como, a gente utilizaria o porquê, né? Ficaria assim, né? Começando com essa oração. O proverbial homenzinho verde teria que vir de mais longe, porque já se sabe que Marte é um imenso terreno baldio onde não cresce nada, certo? Aí, se fosse nessa ordem, na ordem direta, o uso da vírgula seria facultativo. Letra D, separar oração coordenada sindética. Oração coordenada sindética é aquela que tem conjunção, e a assindética é aquela com ausência de conjunção, certo? E aí nós observamos o uso de oração coordenada sindética no mas. Logo em seguida aqui, ó. Mas sua estranheza com a terra não seria menor. Essa daqui é uma conjunção
adversativa, com ideia de oposição, e antes dela nós temos vírgula. Muito bem. Questão 7 é uma questão que eu acredito que tenha que ser anulada, né? Muitos alunos, né, muitos que eu conheço estão entrando com recurso com razão. Para mim, essa questão ela tem duas possibilidades de interpretação, mas a interpretação que a maioria dos professores e dos colegas que eu tenho conversado é a de que essa questão ela deva ser anulada, né? Ela deva ser anulada. Mas, enfim, vamos lá. Sobre articulação, esse termo aqui é que me pega. Ó, articulação. Articulação entre orações é o uso de conectivos, certo? É o uso de conectivos. Ou, no caso, o uso dos sinais de pontuação. Porque os usos dos sinais de pontuação também articulam as orações, né? E aí é correto afirmar que o gabarito deu isso daqui, que é composto esse período por 4 orações. E aí como que a gente faz para contar as orações? Nós contamos o número de verbos conjugados. Nosso homenzinho teria toda a razão para rolar pelo chão e dar gargalhadas por todas as bocas. Muito bem. Nós temos aqui então 3 orações, não temos 4, como está sendo afirmado na letra D, na opção D, certo? Bom, mas vamos lá, a letra A. A letra A está correto. A oração principal é: nosso homenzinho teria toda razão. Oração principal é aquela oração. Só um pouquinho. A oração principal é aquela em que é, é aquela oração, né, independente e que é complementada por uma oração subordinada. Quem teria razão para alguma coisa? Nosso homenzinho. Então nós temos aqui um sujeito, nosso homenzinho, o verbo ter. Quem tem alguma coisa. Toda razão, objeto direto, um verbo transitivo direto, certo? E aqui o sujeito. Muito bem, o que acontece? Depois, logo em seguida, nós temos aqui a preposição para, né? Para rolar pelo chão. Gente, nosso homenzinho teria toda a razão para rolar pelo chão, ou seja, para ele ter essa finalidade, esse objetivo. Ele tem toda a razão de ter esse objetivo, rolar pelo chão, mas ele tem não só um objetivo, ele tem 2, olha aqui, ó, uma adição, e dar gargalhadas. Então nós temos 2 finalidades aqui, 2 objetivos. Só para relembrar o seguinte, as orações subordinadas adverbiais chamada de final, elas são normalmente, né, ligadas por dois tipos de conjunção. O a fim de que ou o para que. Mas também você tem uma opção que é a oração reduzida. Como que é essa oração reduzida? Você utiliza o verbo no infinitivo, como acontece aqui, ó, para rolar, ao invés de dizer para que role pelo chão e para que dê gargalhadas. Ao invés de você utilizar essa expressão, que seria maior, ela é reduzida, né? A conjunção aqui, o que é eliminado e fica apenas a preposição para mais o verbo no infinitivo, né? Então, realmente, aqui nós temos oração subordinada adverbial final. O que me pegou aqui foi falar que contém uma oração. É verdade, contém uma mesmo, mas contém 2. Tem uma, 2 orações, né? E aí que vai aquela questão do entendimento, né? Bom, eu posso entender que a letra C, eles apenas querem falar que tem uma oração, né? Não que é só uma oração, não tem um termo que especifica, que delimita, certo? Que delimita apenas uma oração. Mas, né, eu estou não estou muito convencido, para falar sinceramente, eu não estou assim tão convencido dessa questão, desse rumo, né, que essa questão tomou. E o último caso aqui, né, a letra B fala a última oração é coordenada aditiva, certo? Tem 2 aqui, né? Então, assim, trocando em miúdos, o que eu acho dessa questão? 2 possibilidades, então, para resumir. Que é uma questão para ser o gabarito ele ser alterado. Ele sendo alterado, qual que seria a resposta correta? Né? A resposta correta poderia ser a letra A,
alterar da D para A, sendo a oração principal é nosso homenzinho teria toda a razão. Isso é correto. Mas, levando em consideração que, sobre a articulação, o uso de conectivos, o que acontece com a letra A? A letra A, ela fica uma análise errônea, ou uma análise que não complementa o sentido de articulação, né? E aí, você poderia marcar a letra B. Poderia ser a letra B, porque realmente existe uma oração que é coordenada aditiva, certo? Essa oração aqui. E a letra C não seria a letra C porque é apenas uma. Poderia alterar para uma. Mas, igual eu tô resumindo aqui para vocês, tá um pouco confuso o que eu estou falando? Eu sei que tá. Mas, para mim, essa questão deve ser anulada, né? Porque nós temos 3 possibilidades de resposta, né? Uma que está errada. O comando da questão diz a correta, né? E E é isso. Acredito que é mais para ser anulado porque esse enunciado ele não está legal, né? Esse enunciado ele está horrível, certo? Muito bem. Pessoas, peraí que deu uma travada aqui no meu sistema. Acontece, né? Acontece. Vamos lá. Bom, a questão número 8. Qual das funções da palavra se é identificada no texto 2? Aí você vai lá no texto 2, acha o se. Vamos achar esse se em algum lugar aqui. Ah, nós temos 2 sis, aliás, hein? Temos 2 sis. Tem esse se aqui, ó. Se chegasse aqui. E depois tem o já se sabe que Marte. Muito bem. Olha só. O que se fala aqui? Qual das funções a palavra ser identificada no texto? Nós identificamos uma conjunção subordinativa condicional, porque aqui realmente é condicional, ideia de condição, de hipótese, né? Se chegasse aqui, e como já se sabe que Marte é um imenso terreno baldio onde não cresce nada, o proverbial homenzinho verde teria que vir de mais longe. Muito bem. As outras alternativas incorretas, porque em uma diz que é o objeto indireto, o se, e ele não cumpre essa função de objeto indireto, né? Porque o verbo saber, quem sabe, sabe alguma coisa, né? Então, ele não pode exercer a função de objeto indireto. Cadê? Pulei. Palavra expletiva ou de realce. O que é palavra expletiva ou de realce? Isso aqui significa aquele tipo de palavra que não necessariamente tem sentido no texto. Como assim não tem sentido? É apenas para dar um realce, para dar uma ênfase em uma expressão, em uma fala. Isso vai acontecer normalmente com a palavra que. A palavra que, em alguns casos, quer ver? Deixa eu até escrever aqui para vocês. O que, em frases como essa daqui, ó. Que notícia boa. Ó, que notícia boa. Muito bem. O que acontece? A pessoa está querendo dar ênfase nessa fala, né? Olha a ênfase na fala aqui. Nós temos um ponto de exclamação, tá dando. E esse que aqui ajuda nessa ênfase. E isso seria essa palavra expletiva, essa partícula expletiva. E na letra D fala que é substantivo, não, né? Aquele se ali não é substantivo. Esse se aqui, na verdade, ele está, né, exercendo aqui a função de sujeito, certo? Porque nós temos aqui uma oração, uma oração aqui na voz passiva sintética. Lembra que voz passiva sintética você tem o quê? O verbo transitivo direto mais o se. Né? Quem sabe, sabe alguma coisa. O quê? Que Marte é um imenso terreno baldio. Então, esse se aqui, ó, ele vai exercer a função de partícula apassivadora ou pronome apassivador, certo? Pronome apassivador, certo? Muito bem, pessoas. Agora nós vamos lá para a questão 9, para terminar essa prova. Não há oração subordinada adjetiva em. Não há. Adjetiva. Adjetiva. Lembra do detalhe lá? Olha só que essa prova aqui ela repetiu alguns termos, alguns conhecimentos aí interessantes, hein?
Para ser adjetiva, ela deve ser iniciada com pronome relativo. A letra A inicia com pronome relativo. A unidade de saúde onde atendo foi assaltada. Muito bem, olha só. Essa expressão aqui, ó, onde atendo, essa oração, tem o onde. Esse onde retoma unidade de saúde. O onde é um pronome relativo que retoma lugar, certo? Então, onde atendo é oração subordinada adjetiva restritiva, porque ele não está entre vírgulas. Se tivesse entre vírgulas, né, seria explicativa, mas é uma oração subordinada adjetiva. A letra B, alcançará o sucesso, ainda que todos duvidem de sua capacidade de trabalho. Essa daqui, na verdade, é uma oração subordinada adverbial concessiva, porque é da ideia de concessão. Concessiva. As lojas em que procuramos os presentes de Natal tinham preços altíssimos. Olha esse que aqui, ó, em que, né? Aqui poderia ser substituído pelo onde. Onde procuramos os presentes? As lojas em que procuramos os presentes? Esse em que retoma lugar físico, retoma lojas. Então é pronome relativo. Então a oração em que procuramos os presentes de Natal é uma oração subordinada adjetiva restritiva também. Na letra D de dado, nós temos aqui os alunos que têm dificuldade em matemática terão aulas à noite. Essa daqui é mais fácil, né? Esse que também é pronome relativo. E ele retoma a palavra alunos. E nesse trecho aqui, né, que começa na vírgula antes do que e termina na vírgula depois de matemática, nós temos uma oração subordinada adjetiva explicativa. Certo? Então, a dica aí da 9 é o seguinte, né? Para saber se tem uma oração subordinada adjetiva, o que você deve fazer? Reconhecer se tem ou não um pronome relativo. Questão 10, sobre coesão e coerência. Todas as alternativas aqui elas são verdadeiras. Coesão é articulação gramatical existente entre palavras de um texto. É que aqui ficou feio, né? Melhorou. A articulação que existe entre palavras de um texto de forma a garantir a conexão sequencial é verdade. Para que o texto ele tenha sequência de ideias, é necessário que tenha articulação, ou seja, que exista palavras que possam garantir que a conexão entre as palavras faça com que as ideias tenham sequência. Coerência é o resultado da articulação das ideias de um texto que aponta para uma unidade de sentido. Sim, a coerência ela depende da coesão, né? Na maioria dos casos, ela depende da coesão. Então, a partir do momento que você tem um texto em que as relações de sentido elas concordam, você tem uma coerência. A terceira, um texto coerente não contém contradições, suas partes constituem um todo significativo. É isso mesmo. Um texto coerente não contém contradições, não pode ter contradições. A pessoa ela levantar uma opinião, por exemplo, no primeiro parágrafo, uma opinião favorável, por exemplo, um texto que fala sobre a legalização da maconha. No início do texto, a pessoa se diz totalmente contra, né? Ela usa frases, usa recursos argumentativos que vão contra, né, ao uso da maconha. E aí, no final, a pessoa coloca no último que as pessoas devem ser livres para usar a maconha do jeito que elas quiserem. E aí, o que, que acontece? Há um problema de coerência. Peraí, tem que ser proibido ou não? No início você falou que era, e no final você falou que não. Então, aí nós temos um texto incoerente. Conjunções e preposições contribuem para a ligação coesiva entre elementos linguísticos. Verdade. Os principais conectivos são as conjunções e as preposições que ligam palavras, orações e períodos inteiros. Então, todas essas são verdadeiras. Pessoal, eu vou finalizar o vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito grande, né? No próximo vídeo aí, vou falar sobre a prova para perito, certo? Espero aí que eu tenha ajudado vocês a esclarecer qualquer dúvida que vocês tiveram aí em relação a essa prova e possa contribuir para a próxima prova que vem aí, né? Prova da FUMARC. Tá certo? Um forte abraço aí. Fique comigo aí no próximo vídeo.
Então, ué, tá. Depois a gente fala direitinho, porque senão eu vou misturar assuntos aqui e aí eu vou me confundir. Eu já acabei o primeiro vídeo aqui de gravar, vou gravar o segundo. O primeiro deu 25 minutos, acho que o segundo também vai dar 25 minutos, tá bom? Há anos trabalho no estudo da comunicação via mídias. Eu te interrompi a gravação. Oi? Ai, não.